Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, fortalecidos na fé, nesse dia 9 de janeiro de 2025, ainda estamos no tempo do Natal, depois da Epifania, e o Evangelho de hoje tirado de Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 22a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito Santo e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, e para libertar os oprimidos, e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, unidos na fé, já nesse dia 9 de janeiro de 2024, abrimos o nosso coração para fortalecer o nosso desejo de caminhar em direção a Deus, pedindo a Deus a graça, a bênção e a proteção. O que nós temos no Evangelho que nos é apresentado no dia de hoje por Lucas? Primeiro, Jesus vai para a Galiléia com a força do Espírito Santo. Acho que é muito interessante no Evangelho, principalmente alguns de Lucas, por exemplo, é o Espírito Santo que vai conduzindo. É a força do sopro de Deus, é a força da respiração de Deus, do sopro de Deus, que vai conduzindo. E hoje conduz Jesus para a sua terra, Nazaré. Viu? Naquele tempo, Jesus voltou-se para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Então Jesus é um homem que fala, um homem que já tem muitos elogios, um homem já de uma certa fama, e aí ele vai na sua terra. E conforme o costume dele, sábado, vai para a sinagoga rezar. E dão a ele o livro do profeta Isaías. Viu? E aí o que diz esse profeta Isaías? O Espírito do Senhor está sobre mim. Lembre-se, o Espírito conduziu Jesus para a Galiléia, viu? E depois Jesus foi para Nazaré, aonde se tinha criado. O Espírito do Senhor está sobre mim, o sopro de Deus está sobre mim. A terceira pessoa da Santíssima Trindade está sobre mim. Porque ele me consagrou com a unção. Então nós somos ungidos. A gente lembra que a unção é muito inspirada nos gladiadores antigos, em que eles passavam óleo no corpo para poder ir para a arena lutar. E por quê? Porque você não é capaz de segurar alguém banhado em óleo, ele escorrega. Você não consegue agarrar e segurar alguém que está banhado em óleo. Então quando a gente está falando que somos ungidos, quer dizer, a gente está ungido e banhado em óleo que o mal é incapaz de segurar. Por isso que no batismo a gente é ungido no peito e na testa. Que a maldade, o demônio, o inimigo, a violência, a raiva, o pecado não segure o meu coração, nem segure os meus pensamentos, nem segure a minha consciência. Por isso a unção tem esse simbolismo. O mal é incapaz de segurar uma pessoa ungida. Como sacerdote, na ordenação, a gente é ungido pelas mãos para que os nossos trabalhos, as nossas ações, o nosso agir, não seja segurado pela maldade, pelo demônio. Então a gente tem toda essa coisa aí simbólica, bonita para a nossa vida. Por isso Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção
para quê? Para anunciar a boa nova aos pobres. Uma boa notícia. A gente lembra que o Evangelho é uma boa notícia. Antigamente o Evangelho era a gorjeta que você dava a alguém que trazia a boa notícia. Depois passou a ser a própria boa notícia, o Evangelho. Não mais a gorjeta de quem traz uma boa notícia. Então, ele anuncia o Evangelho aos pobres, viu? E proclama, para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Havia de 49 anos, os 50 anos, um ano da graça do Senhor. Esse ano era tudo perdoado. Se você estava devendo a alguém, você não precisaria pagar. Viu? Então esse ano da graça do Senhor era o ano em que a terra tinha que descansar e tudo era perdoado. Então se você estava com dívida, você não precisaria pagar mais. Mas também se alguém estava devendo para você, você não ia receber. Por isso que é o ano da graça. É o ano em que todas as dívidas eram zeradas. Ninguém está devendo nada para ninguém. Mas também ninguém vai receber nada de ninguém. Então esse ano da graça. Então Jesus lê isso. O profeta dizia também que era o ano da vingança de Deus. Jesus não fala essa frase. O texto original lá de Isaías falava de vingança também. Mas Jesus pula isso. Jesus pula a dimensão da vingança e por isso termina. Encerrou, entregou, sentou. E todo mundo de olho em Jesus. Pois é, você está falando da sinagoga, você está sendo muito elogiado, está ficando com muita fama. E aí todo mundo esperando o que Jesus vai dizer. Por isso que o Evangelho vai dizendo, depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Todos queriam saber, e agora, o que você vai dizer disso que você acabou de ler? O que você vai dizer disso que você acabou de pronunciar? Então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. E todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Por isso Jesus é alguém que vem nos libertar, Jesus vem nos dar luz, vem nos tirar das trevas, Jesus vem brilhar diante de nós para que, abençoados e orientados pela sua palavra, a gente saiba o que a gente vai fazer da própria vida. Um abraço, até mais.